E vamos para mais um bate-papo, mais uma live. E o assunto de hoje é muito legal, é muito relevante, é muito interessante. Como não podia ser diferente, mais uma segunda-feira com um tema de repercussão, um tema de interesse social, um tema contemporâneo, onde eu trouxe aqui para vocês hoje, gente, duas pessoas sensacionais, dois amigos, dois caras muito referência na área deles, tá? Hoje nós teremos o prazer de ter aqui o Doc Maniglia, médico e operador do Grupo Tigre da Polícia Civil do Paraná, e também o Danilo, que é um baita de um operador policial do DOE, do Distrito Federal, atirador de precisão, sniper. E por que eu convidei essas duas feras? E eu já vou chamar eles, vou fazer aqui uma breve introdução e eu já vou convidar eles, tá? Por que eu chamei essas duas feras para estarem aqui hoje? Meus amigos, na segunda passada eu fiz uma live sozinho. Tá lá no meu YouTube, a live completa da semana passada, onde eu falei da atualização do tema legítima defesa. Meus amigos, a nova lei anticrime incluiu no Código Penal o parágrafo único no artigo 25 do Código Penal. O artigo 25 do Código Penal trata da legítima defesa. A lei anticrime incluiu o parágrafo único nesse artigo 25 do Código Penal. Na minha interpretação, fazendo o quê? Ampliando os casos de legítima defesa. Trazendo mais uma hipótese de legítima defesa, que, a meu ver, antecede aquilo que a gente chama de iminência de injusta agressão. O parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, e eu combinei com nossos convidados que eu faria essa introdução, é importante, presta atenção aqui. O parágrafo único do artigo 25 do Código Penal trouxe mais uma hipótese de legítima defesa, exclusiva aos agentes de segurança pública. Então, aos agentes de segurança pública, no caso de risco de agressão, a vítima mantida refém, nós temos o amparo da legítima defesa do operador que vier a agir em defesa dessa vítima. Então, esse parágrafo único do artigo 25 demonstra de forma efetiva uma proteção integral da vítima mantida refém. A finalidade da inovação legislativa é proteger a vítima mantida refém. E traz mais uma hipótese de permissão de legítima defesa quando houver risco de agressão a essa vítima mantida refém. Então, agentes de segurança pública poderão, em defesa dessa vítima refém, quando houver risco de agressão, agir em legítima defesa. E eu entendo que esse risco de agressão, ele antecede até mesmo a iminência. Aquilo que outrora, antes desta lei de 2009, poderia ser entendido como um excesso, aquilo que poderia ser entendido como uma legítima defesa antecipada, pode agora configura agora, melhor dizendo, legítima defesa de vítima mantida refém. Eu entendo que este risco de agressão, meus amigos, antecede a iminência. Por quê? Permite que a legítima defesa da vítima mantida refém esteja presente naqueles casos que nós chamamos de janela de oportunidade. Ou seja, mesmo que a arma não esteja apontada para a vítima mantida refém, mas o agressor esteja armado, com a vítima em seu poder, existe a permissão de agir em legítima defesa. Ou seja, eu entendo agora que o parágrafo único abarca aqueles casos em que basta que o agressor esteja armado e mantendo uma vítima refém em seu poder para que o agente de segurança pública haja em defesa da vítima mantida refém. Por quê? Se esse agressor está armado, não importando para qual direção sua arma está apontada. Ou seja, se esse agressor está armado, existe um risco de agressão. Se esse agressor está armado com uma vítima refém em seu poder, existe um risco de agressão
a esta vítima mantida refém. Portanto, o desejo da legislação foi trazer uma proteção integral a essa vítima mantida refém, permitindo que, neste caso de um agressor armado com uma vítima refém em seu poder, o agente de segurança pública possa agir em defesa dessa vítima. E ele vai se utilizar do melhor momento, o momento que é mais eficaz à defesa da vítima mantida refém. Aqueles casos que a gente chama de janela de oportunidade. Por exemplo, ele vai defender a vítima quando o agressor, por exemplo, abaixar a arma, quando o agressor se distrair. Então aquilo que antes poderia ser entendido como um excesso, porque a injusta agressão cessou, ainda existe um risco para a vítima mantida refém, porque o agressor está armado. Então o operador policial age em defesa dessa vítima refém que está em risco. Show de bola? E para tratar desse tema, eu tive que convidar as maiores autoridades do assunto. Um atirador de precisão, que eu vou chamar agora, meu grande amigo Danilo, o nosso querido Danilo Cunha, o nosso querido amigo, veio o convite para ele, e o Doc Maniglia, que é médico, e poderá nos explicar, meus amigos, por que um atirador de precisão, ele busca um tiro que nós chamamos de incapacitação imediata. Estou mandando um convite pro Danilo, ele ainda não viu, ou está aceitando lá, a internet às vezes ruim, e vou chamar aqui o meu querido Doc Maniglia. Doc, te enviei o convite aí, meu irmão. Aceita aí, Doc. Olá, Doc Maniglia. Olá, tudo bem? Fiquei cansado aí, né? Tudo te bom? deixei cansado aí, né? Fiz uma introdução, te deixei esperando, meu amigo, me perdoe. Me chamam de Faustão, eles falam que eu falo mais que os convidados, né? Então pegou o apelido. Doc, boa noite, meu irmão, tudo bem? Boa noite, Jeff. Como você tá? Tudo tranquilo? Ah, melhor agora em tê-lo aqui. Eu tô tentando chamar o Danilo, ele falou que ele tinha um compromisso antes aqui. Ele já aparece, já manda o convite. Fazer um resumo aqui do porquê eu chamei o Doc. Doc, a finalidade das minhas lives aqui é tentar unir o público jurista, o público do direito, o público jurídico, do público policial. A minha finalidade é unir essas classes. Essas classes eu via que estavam muito divididos. Os policiais para cá, o público jurídico para cá. E eu vi a necessidade de unir essa galera. Porque o policial precisa conhecer de direito e o jurista precisa conhecer da atividade policial. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? E essa nossa live hoje, mando um abraço pro Everton aqui, da Tiger, né? Quero anunciar aqui, gente, a Tiger. Depois, Everton, coloca aqui, por favor, meu irmão, a página de vocês pro pessoal seguir, tá? O pessoal tem que seguir a página da Tiger. Então, uma das finalidades é mostrar pro público do direito que a legítima defesa, ela é ou a autodefesa ou a defesa de terceiro. E quando a gente trata da defesa da vítima refém, é um campo mais delicado ainda. Porque, infelizmente, gente, existem alguns que ainda olham para um atirador de precisão como um assassino. Tem, hein, Doc? Tem. Tem gente que olha para um atirador de elite e pensa, esse cara chega no local para matar. Opa, chamar o sniper é para matar. E não. Ninguém age em legítima defesa para matar, gente. Se age em legítima defesa para defender. E antes de chamar o senhor aqui, Doc, eu estava falando da inovação do parágrafo único, você deve ter visto. E o parágrafo único traz de forma expressa agora a proteção efetiva da vítima mantida refém. E essa vítima mantida refém, eu que sou jurista, olho de fora e o meu medo é, o sniper eu sei que não vai acertar a vítima, né? O sniper não atira mal como eu. Agora, será que o agressor não vai ter a chance de puxar o dedo na vítima? E esse é o ponto. Por isso o tema da nossa live hoje, tiro de comprometimento, incapacitação imediata e legítima defesa. Então, quando você vê um sniper acertando um tirinho aqui, né?
É, por aí, Um mais pra tirinho cima também. aqui, Uhum. um tirinho aqui, você fala, nossa, pegou em cheio. Gente, isso tem um motivo. E o motivo é qual? Proteger a vítima, para que o agressor não puxe o dedo. Então, é por isso que eu chamei o Doc aqui, o Doc Melê, que é médico, para ele explicar o porquê que o sniper busca um local de incapacitação imediata. Isso não é execução, isso é defesa da vítima mantida refém. Doc, boa noite, meu irmão. Boa noite, chefe. É um prazer aqui estar com vocês, com o seu público aí. Bom, eu vou deixar essa parte do sniper, provavelmente, para o Danilo responder. Ele é o sniper, ele é o especialista dessa área. Mas, pensando nessa história, por ser policial e por a gente trabalhar junto com os snipers, temos snipers na nossa equipe, a gente entende algumas coisas. Então, eu vou dar uma adiantada, o Danilo, obviamente, vai destrinchar essa parte. Mas o importante é que existem dois tipos de incapacitação quando você atira na pessoa. A gente tem muitos mitos, muitas coisas que vêm de filme, vêm de situações anedóticas, casos que acontecem uma vez, não necessariamente eles se repetem de forma constante, que consiga analisar isso de uma forma científica. Então, se acontece um caso que você viu aquilo uma vez, você pode levar aquilo como verdade e não necessariamente pode ter sido uma exceção. Então, você tem as incapacitações imediatas e as mediatas. As incapacitações que não são imediatas, que demoram um tempo para a vítima ficar incapacitada. Isso pode acontecer... olha, Danilo. Grande Danilo, desculpa, Doc, te cortar. Danilo estava num compromisso, gente. Doc, desculpa. Olha o Faustão aqui. Deixa o Doc terminar, aí eu... Pode deixar o Doc terminar, daí eu falo. Isso, então assim, Danilo, a gente já volta a conversar. O Doc está tratando da incapacitação imediata e imediata. Doc, conclui aí, a gente já retoma. Beleza. Então, quando a gente tem essa incapacitação imediata, que é qualquer coisa que não atinja o sistema neurocentral, assim, mais especificamente o cérebro e a coluna cervical alta, a vítima ou o perpetrador ou o bandido tem condições de reagir, sabe? Mesmo acertando nessa região, se não for um dano específico, ele tem condições de reagir ainda em alguns casos. Então, é importante a atuação do sniper e ele ser tão bem treinado como eles são. Para você ter uma ideia, qualquer tiro que você dê que não pegue nessa região que a gente conversou, sistema nervoso-central e coluna cervical alta, existe a chance da pessoa reagir, tá? Mesmo que você dê um tiro que pegar no coração. Imagina que você pegar dar um tiro com um fuzil muito grande, com um calibre muito grande, assim, que vai destruir todo o coração, ele ainda tem muita reação. Ele tem cerca de 10 a 15 segundos de reação, mesmo se eu destruir o coração dele com um tiro. Então, isso é muito tempo de reação para ele realmente poder fazer um mal à vítima, ao sequestrado. Então, nós temos que usar métodos de incapacitação imediata, coisas que, a partir daquele momento, ele não tem chance de reação e não tem chance de lesionar a vítima, né? E não necessariamente esses métodos são instantâneos, né? Porque pode ter alguns outros problemas que a gente conversa um pouquinho mais para frente. Eu vou deixar o Danilo abrir essa parte e depois, quando chegar exatamente no dano cerebral, a gente pode conversar sobre isso. Show de bola, Doc. Obrigado pela introdução. Danilo, boa noite, meu irmão. Eu fiz uma introdução aqui, explicando para o pessoal, para aqueles que estão entrando aqui, gente, o tema da nossa live é tiro de comprometimento, incapacitação imediata e legítima defesa da vítima mantida refém. A necessidade desse nosso tema aqui, ele adveio da inovação legislativa do parágrafo único do artigo 25, que agora traz uma proteção efetiva da vítima mantida refém. Então, a preocupação do artigo 25 do Código Penal agora é proteger de forma efetiva a vítima mantida refém. Por quê? Antes dessa inovação, se preocupava com aqueles casos em que o atirador de precisão ele agia em defesa da vítima naquilo que a gente chama de janela de oportunidade. O que eu entendo por janela de oportunidade? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Aquela hipótese em que eu pego o atirador distraído. Ou naquela hipótese em que o risco para a vítima diminui. Por exemplo, se o atirador está com a arma na cabeça da vítima, penso não ser um bom momento de atirar, né? Agora, vai que o atirador ele se distrai e ele abaixa a arma. Aqui, antes dessa inovação, eu poderia ter uma execução. Porque se a legítima defesa é a finalidade de cessar a injusta agressão, quando ele baixou a arma, não existe uma injusta agressão atual ou iminente. Mas o parágrafo único traz aquilo que a gente chama de risco de agressão
Porque o agressor está armado. Então, nesse caso aqui, embora armado com a arma para baixo, existe um risco de agressão para a vítima. Visando proteger a vítima, um atirador de precisão vai se aproveitar desse momento que é a janela de oportunidade. Perfeito? Aonde que entra a nossa discussão? Visando proteger a vítima de forma efetiva, então sendo legítima defesa isso daqui, a preocupação é, será que o atirador ainda atingido, ele não vai atirar na vítima? Hein, Danilo? É aqui que nós estávamos. Por que precisa de um sniper? Infelizmente, muitas pessoas têm aquela mentalidade errada, Danilo, de que o sniper chega para matar. Quando não, o sniper chega para defender a vítima. E o tiro do sniper tem finalidade. Aqueles tiros que o sniper dá preciso, né? Você vai explicar melhor para nós, o Doc estava falando. Aqueles tiros visa evitar que o agressor armado consiga atingir na vítima, perfeito? Então o Doc fez uma introdução da incapacitação imediata, que é o famoso desligar a vítima. Sim. E é daqui que a gente parte, vamos passar a palavra para o especialista. Então temos aqui um médico, gente, que é o Doc Manilha, e um policial, que a gente chama de atirador de precisão policial, que é o Danilo. Eu já falei demais, a bola está com vocês, Danilo, se apresente e fala um pouco para nós da sua atividade de sniper. Bom, primeiramente, né, espero que todo mundo esteja me escutando bem, quem estiver escutando aí puder só dar o retorno. Eu sou o Danilo Cunha, eu sou atirador policial de precisão, ou seja, eu sou sniper aqui na Polícia Civil do Distrito Federal. Eu também conheço o Doc já de algum tempo, então normalmente quem está acostumado a seguir o Doc já me conhece. E pro pessoal do Dr. Jeffrey, dizer que para mim, primeiramente, muito bom estar aqui e poder conversar sobre esse assunto que particularmente gosto tanto. Acho muito bom, muito bom a gente poder debater sobre isso, esclarecer alguns pontos. Hoje eu fiz uma enquete, né? Hoje eu tive a oportunidade de estar conversando com um pessoal que vem estudando para concurso. Existe aí algumas nuances, algumas dúvidas sobre esse assunto e a gente vai chegar lá, que aí já é a área do Dr. Jeffrey. Então, particularmente, gosto, me interesso, sou sniper, entendo um pouco da legalidade desse tipo de tiro e sobre os detalhes de cada tipo de tiro, por que a gente faz, como que a gente vai fazer, quando que a gente vai fazer. E nesse momento estávamos falando, então, você quer... Vamos, dito o tom aí. Eu vou colocar perguntas. Eu preparei o quê? Perguntas aqui, então vou ficar como mediador. A minha primeira pergunta é... Qual a principal preocupação de um sniper quando eu tenho uma vítima refém? A principal... Então, deixa eu separar aqui. A principal preocupação de toda polícia, quando há um refém, de todo policial envolvido numa situação que haja um refém, isso aí o Doc pode falar muito bem também, porque ele é de um grupo especialista, um grupo especializado em resgate de reféns. A preocupação de todos, o sniper como uma ferramenta da equipe, é salvar a vida, é salvar aquele refém. Assim como um pessoal do sequestro, de refém, a gente primeiramente visa focar em salvar aquela vida da melhor forma possível, salvar a vida do refém. Essa é a nossa preocupação. Então, ponto 1 é esse, salvar a vida do refém. Perfeito. Visando salvar a vida do refém, e essa é a finalidade do policial, que fique bem claro aqui a todos que nos assistem. A legítima defesa não é permissão para matar, é permissão para defesa. Ela existe requisitos e os policiais sabem disso e estão preocupados com isso. Quando o agressor ele está armado, a preocupação aumenta. Né? E eu pergunto, inclusive, a distinção da preocupação dos policiais por parte da arma que o agressor está? Há alguma distinção de preocupação se a arma é branca ou se ela é arma de fogo? Ou a preocupação ela é a mesma? Olha, como sniper, a maioria dessas respostas aí, elas serão depende. Porque depende do caso, depende do que está acontecendo. Porque para efeitos de morte, para efeitos de capacidade letal, uma faca ela tem tanta capacidade quanto uma arma de fogo. Mas isso vai depender da distância, vai depender da situação, do que a pessoa está fazendo. É para isso que a gente está sempre preparado, porque assim, se tiver 3 metros de uma pessoa com uma faca, ou se tiver 3 metros de uma pessoa com uma arma, ela pode ter a mesma capacidade, a mesma velocidade de reação e letalidade. Então, a gente trabalha dentro dessas variáveis, sempre tentando
trabalhar da melhor forma possível para que não aconteça uma morte de terceiros ali. Então, o foco principal é esse. Existe diferença entre faca e arma? Depende. Depende da situação. O que a gente avalia é a capacidade que aquela pessoa tem de vir a causar a morte a alguém naquele momento, naquela situação. E para isso, se a pessoa tem uma arma, a diferença é que ela pode causar uma morte de alguém que seja mais longe, de alguém, não necessariamente vai ser uma morte mais rápida. Ela tem uma capacidade de fazer um estrago maior de pessoas que estão ao redor. Pode ter um dano secundário a arma de fogo, né? Pode ter uma outra consequência, Não, né? sim, Uma não consequência necessariamente secundária. secundário, porque uma pessoa que está com uma arma de fogo diante de uma multidão, qualquer pessoa que ela venha atingir, sendo ou não o alvo dela, esse dano não tem como dizer que é um dano secundário. Ele deu um tiro, Claro. ele estava com uma arma, ele estava disposto a atirar. Então, qualquer pessoa que ele veio atingir, seja um policial, uma pessoa do povo, ou um refém, ou uma pessoa que ele tem o propósito de atingir ou não, essa pessoa está sempre em risco. É por isso, inclusive, que não se deve ficar perto. Eu faço essa pergunta e o Doc, nós já tivemos uma live aqui sobre isso, porque infelizmente eu trago o mundo jurídico aqui para dentro dessa nossa live e alguns ainda vê distinção no uso da força policial quando o agressor está com uma faca e com uma arma. E essa distinção é equivocada. Arma é arma. O agressor, né, Doc? Ele está armado. Arma de fogo ou faca é arma. O policial ele tem que agir para cessar a injusta agressão. Você enxerga assim também, Doc? Faca e arma de fogo é um risco iminente? Sem dúvida nenhuma, ainda mais pensando em refém que você vai ter lá o bandido que vai estar colado com a vítima. Então, ele vai estar no range efetivo da faca dele ou da arma de fogo. Então, nesse caso, mais ainda. Mas os dois são instrumentos letais e os dois têm que ser tratados exatamente da mesma maneira como instrumentos letais. Show de bola. Sem dúvida Meus amigos, nenhuma. aqui a gente começa a emergir. A gente já tem uma vítima refém em Danilo e Doc. Nós temos uma vítima refém e uma arma. Seja arma de fogo ou faca, está armada. A questão é... E o ponto central do parágrafo único é o risco de agressão. E eu interpreto esse risco de agressão como um agressor armado com uma vítima em seu poder. Acabou. Doc, para você essa pergunta. Esse agressor armado, arma de fogo ou uma faca, ele com a vítima em seu poder e a outra arma em sua mão, ele precisa estar com a arma na vítima para que a vítima esteja em perigo? Ele precisa estar com a faca no pescoço? Se ele estiver com a faca apontada para baixo ou com a arma de fogo apontada para baixo, essa vítima ainda está em perigo iminente? Sem dúvida nenhuma. São milésimos de segundo para ele conseguir fazer um movimento desse e conseguir lesionar a vítima. Isso aí, e muitas vezes é muito mais rápido que o nosso tempo de reação e você vai sempre estar atrasado em relação a ele. Então, não adianta você ter um tempo de reação que seja atrasado em relação a essa ameaça que você está tendo ali. Então, sem dúvida nenhuma, se a vítima está dentro da linha de tiro, se for uma arma de fogo, ou está dentro da área de atuação de uma pessoa que está com uma faca na mão, com uma arma branca, ela está em perigo iminente, sem dúvida nenhuma, porque em segundos, menos de segundos, em milésimos de segundos, ele pode fazer, ainda mais se estiver próximo, fazer esse movimento de esfaquear, pegar uma região de pescoço que é altamente vascularizada, região, parte de respiração, traqueia, isso aí é uma lesão bem complicada. Então, isso ele faz em milésimos de segundo mais rápido, muitas vezes, do que você consegue agir, muito mais rápido, às vezes, do que um sniper consegue disparar, até ele perceber essa agressão, esse movimento de agressão, e ele conseguir fazer a decisão de disparar. Ele realmente é milésimo de segundo mais rápido que o sniper fazendo isso. Aí eu entro naquela questão. Doc, ainda contigo, tá? A gente já discutiu isso outras vezes. Num filme, a gente vê um tiro no peito e o cara cai morto. No filme é assim, né? Então, olha só, você que é de um grupo tigre, quando a gente vê uma vítima refém, evita-se agir com uma arma que não seja aquilo que a gente chama de sniper. E eu te pergunto, por que que você chama uma equipe melhor especializada nessa situação, que vem com o Danilo lá com uma arma de precisão? Tá? Pergunto para você, esse tiro que mata na hora não existe, né, Doc? Ou ele existe em algum caso? Não, pensando em tiro que não seja em cérebro ou coluna cervical alta, é bem difícil, sabe? Por quê?
E por que a gente chama, por exemplo, o Danilo para vir fazer esse trabalho, para compor, ter essa ferramenta dentro das possibilidades de ações da equipe? Porque ele vai estar com um fuzil, né? Um rifle de alta velocidade, de alta potência, que isso vai facilitar 762 como regra, Danilo? 762 geralmente, né? 762, Danilo? Isso. O calibre do meu fuzil de precisão é um 762. 308 é a mesma coisa, né? Isso, dá para dizer que sim. E porque isso vai facilitar uma série de situações que ele pode ter. Ele pode ter uma barreira intermediária, um vidro, alguma coisa que a munição tem que passar antes de atingir a pessoa, e tudo eles trabalham, calculam o tipo de desvio, o que vai acontecer com isso. Ele pode falar isso a fundo sobre isso. Sim, mas sim. O importante é você ter letalidade pós passar alguma barreira intermediária. O importante é essa letalidade, ela ter uma grande área de destruição para conseguir pegar aquele ponto específico do cérebro que você quer para realmente desligar. É aí que eu quero chegar com você. Hein, Vou Doc, chegar lá. olha só. Vou quero chegar chegar com você nesse deixa eu só seguinte terminar. ponto. Do desligamento. Show. Porque só assim que você consegue desligar a pessoa. Entenda o seguinte, o teu cérebro é uma máquina de dar choque. E você abre e fecha a mão, porque você pensa, ela fabrica um choque que vai pela coluna, vai pelo nervo, que vai levar lá e vai dar um choque na musculatura que vai fechar. Tá? Se eu destruo essa máquina da choque, resolve meu caso, ou se eu corto esse fio numa parte alta, resolve esse caso, não vai levar choque, essa mão não vai fechar. Isso se acertar um ponto específico ou se tiver uma destruição grande do cérebro, né? Porque se não acertar o ponto específico lá onde você precisa, que é um ponto razoavelmente pequeno, né? Que fica mais ou menos nessa região, e obviamente se tiver horizontal na mesma linha da pessoa, né? Você não consegue, você tem certas situações que você não desliga a pessoa totalmente. Então, eu usar às vezes um calibre menor, que não vai me dar uma folga de dano, numa situação que eu estou de frente para a pessoa e eu estou, muitas vezes, não posicionado de uma maneira que consiga ter uma precisão adequada, às vezes é arriscado fazer isso. Se eu tenho a ferramenta do atirador de precisão policial, ele se posiciona numa situação, ele tem um armamento que vai ter um dano maior, muitas vezes, que o meu, às vezes não, mas ele vai ter um aparelho de mira que vai conseguir colocar exatamente o tiro onde ele quer, extremamente bem afinado. Ele tem um treinamento específico de anos e anos e anos só para isso, e milhares e milhares de tiros só fazendo isso, para ele botar tiro nisso aqui. Na ponta do meu dedo ele consegue botar tiros a 100 metros, entendeu? Então ele trabalha para não errar e ele é focado nisso. E eu, como operador, querer achar que eu consigo botar um tiro como ele consegue botar, numa situação que ele tem um armamento específico, anos de treinamento, milhares de tiros naquilo, um visor, uma luneta específica para aquilo, está posicionado, está tranquilo, está muitas vezes, né, não todas, mas muitas vezes, numa situação ideal de tiro, e eu, numa situação não ideal, querer botar esse tiro é realmente complicado. Muitas vezes a ameaça está me vendo, mas não está vendo ele. Então, ele consegue ter mais janelas do que eu tenho para poder fazer isso como operador. Então, o atirador policial é uma ferramenta sensacional, uma ferramenta que muitas vezes ele não vai disparar. 90%, o Danilo vai falar, 90% das vezes ele vai passar informação. Ele é um centro de informação do que está acontecendo lá dentro para a gente, para quem está coordenando a crise, né? E a parte de tiro dele é o último caso, né? Não é decidido a tiro de uma vez aí que aparecer atira. Não é exatamente assim. Existe toda uma negociação, existe todo um processo disso até chegar à decisão de se usar um sniper, a não ser que tenha um risco de vida iminente e as coisas estão degringolando lá dentro. Aí o Danilo vai conseguir realmente explicar isso melhor. Show de bola. Danilo, você viu ali a linha que nós estamos seguindo? Te pergunto, você enquanto atirador de precisão, você quer proteger a vítima. E o Doc colocou ali, é difícil proteger a vítima de forma efetiva. Porque você tem que desligar o cara para o cara não atingir a vítima. Se o cara tá com uma faca, eu peguei meio cérebro ali, o cara esfaqueou a vítima. É isso, né, Doc? Isso. Não acertei o fiozinho correto aqui em cima, o cara esfaqueou a vítima. E aí, Danilo, qual o melhor momento para proteger essa vítima? Lembrando, para quem está chegando agora, nossa finalidade é proteger uma vítima refém. Vamos lá, Danilão. Tá.
Bom, primeiramente, só deixa eu te fazer uma pergunta. Não, Não sei se você já deixou fazer, não sei se você já deixou claro qual qual respaldo que o atirador de precisão tem para agir. já. Você ainda vai deixar. Então, Gente, beleza. olha só. Eu não quis perder muito tempo na parte jurídica porque eu já falei de vocês. Na segunda passada eu fiz uma live só da parte jurídica desse tema. Para quem não assistiu, tá no Eu meu vi. Instagram, mas também tá no YouTube. É o parágrafo único do artigo 25. Eu já fiz, tá? Eu já passei toda a parte jurídica. É uma inovação legislativa que, havendo risco a vítima mantida refém, o Danilo está autorizado a utilizar a sua arma de precisão para salvar essa vítima. Ou seja, o agressor está armado com uma vítima refém em seu poder, o Danilo está autorizado a atirar nesse agressor para proteger a vítima. A nossa discussão aqui é como proteger essa vítima de forma efetiva. O Doc trouxe a parte médica, a dificuldade desse agressor não esfaquear a vítima, né? Não dar um tiro na vítima. Por isso que a gente pergunta para o Danilo, um sniper, Exatamente. né? Tá preocupado com Tô, aquilo, como que é eu agir? perguntei até para a gente poder deixar claro e depois reforçar. Hoje, vocês viram que eu fiz até uma pesquisa rápida lá. Tem gente que acha que seria estrito cumprimento do dever legal. Então, a gente deixa claro que não existe o estrito cumprimento do dever legal, porque isso seria ter uma autorização para matar em nome da lei. Isso não existe. Então, a gente age na legítima defesa. Então, seja na legítima defesa do refém, da equipe, e dessa forma. Agora, como e quando a gente vai agir nessa legítima defesa? Primeiramente, você falou ali de janela de oportunidades, se quiser eu posso falar um pouco sobre isso, mas, então, o que eu queria deixar claro, que assim, um sniper, um atirador policial de precisão, ele tem principalmente três funções. As três funções servem para trabalhar com a equipe. Ele não está lá sozinho. Ele pode estar fisicamente sozinho, mas ele está trabalhando com a equipe. Então, a primeira função do sniper, foi o que o Doc falou, é a de informar. Eu estou sempre, por estar numa posição privilegiada, por estar numa posição ali mais pacata, camuflada, a minha principal função é vou estar passando informação para a minha equipe. Uma vez que eu estou passando informação para a minha equipe, eu estou munindo eles de conhecimento para eles saberem o que está acontecendo, o que realmente está se passando dentro do quantas pessoas são. Mas ok, beleza, estou informando. Depois eu tenho a função de proteger a minha equipe, no caso dela ter que vir a intervir, porque nós sempre estamos correndo risco. Eu, como sniper, eu também não atuo só como sniper, eu sou um agente de grupo tático, eu opero taticamente em grupo de assalto. E também eu estou dando informação ali pro gerente da crise, né, para o negociador, porque o negociador precisa saber o que está passando, são dados objetivos e tudo. E, em último caso, e aí existe todo um procedimento para isso, eu posso vir a receber essa autorização de neutralizar a ameaça. E é justamente isso, a gente vai estar dando término a uma ameaça à vida de alguém. De quem é essa pessoa, se é o refém, se é a equipe, se a pessoa pega e comete e dá um tiro pro alto e tem um monte de gente na frente dessa pessoa. É uma situação que, infelizmente, você vai ter que vir. E aí a gente chega na nuance do tiro de incapacitação imediata. É um tiro muito difícil mesmo, é um tiro complicado. Ele tem a função realmente de desligar a pessoa. O que acontece, como o Doc explicou tão bem, esse tiro de incapacitação imediata, ele serve justamente para que a gente possa fazer com que a pessoa não tenha nenhum tipo de espasmo muscular após o disparo. Ou seja, ela é neutralizada imediatamente. O que espera-se disso é que, ainda que ela esteja com o dedo no gatilho, ela não tenha mais o reflexo, o espasmo que pode acontecer caso a gente erre. É por isso que é tão difícil ser sniper. Então, a gente tem uma zona muito, muito pequena mesmo de atuação ali. É muito difícil, é uma responsabilidade muito grande. Então, uma vez que a gente está com essa responsabilidade de salvar uma vida, e a gente tem que agir de uma forma que a pessoa não vá vir a ter nenhum espasmo, ou tenha que atingir especificamente esse ponto, a gente começa a trabalhar numa área mais complicada. Então, ampliando ali um pouco o que o Doc falou, isso, numa situação de refém, é fundamental. Mas ainda que não seja uma situação de refém, se uma pessoa der um tiro para o alto, você tem ideia, um bom atirador, um atirador mais ou menos treinado,
com uma arma coldreada, uma pistola coldreada, ele consegue sacar sua pistola e fazer 2 a 3 disparos em que, Doc? 1,5 segundos? 1,7 segundos? Mais adestrada. Em 1,5 segundo, uma pessoa consegue sacar uma pistola e fazer 2 disparos. Só que, e se uma pessoa já está com uma arma e dá um tiro para o alto, ou se ela já está com uma arma e você sabe que ela está com o dedo no gatilho, e que ela está numa condição ali, infelizmente, de um surto, de uma situação que ela fez uso de drogas, você não sabe, ela está numa situação imprevisível, que a qualquer momento ela pode efetuar um disparo, tudo começa a ficar sempre muito tênue. Então, a questão toda é essa. Existe a negociação, existe o gerente da crise, existe o sniper, mas uma vez que o sniper tem uma autorização para o disparo, aí é realmente complicado, porque a janela de oportunidade do tiro do sniper é diferente da janela de oportunidade do tiro do operador tático, da equipe de assalto. Porque eu, como sniper, vou ter que trabalhar no momento que eu me sentir seguro e tiver a certeza que eu posso fazer aquele tiro de forma efetiva. A equipe de assalto já é diferente. É um tiro mais difícil, é um tiro que às vezes está entrando, já está acontecendo muita coisa. Então, são duas situações bem, bem distintas ali. Então, janela de oportunidade para o sniper. Uma vez que eu recebo a autorização, isso é importante frisar, eu não recebo uma ordem, porque não existe uma ordem de matar alguém. É uma permissão. Se existisse uma ordem de matar alguém, então eu estaria trabalhando dentro do estrito cumprimento do dever legal, e não é esse o caso, então eu recebo a autorização e faço esse disparo. Caso haja um refém, eu tenho que fazer esse disparo no momento que eu vou perceber a capacidade que eu tenho de fazer aquele disparo perfeito para que eu desligue essa pessoa. E por que eu tenho que desligar ela? Uma vez que eu fizer o disparo, essa pessoa já vai estar correndo risco. Então, eu não posso errar. E se eu fizer esse disparo e pegar em uma... eu vou até passar a bola para o Doc aqui, porque esse é um assunto que ele domina muito. Eu sei também como funciona. Mas, Doc, se eu fizer o disparo e tem uma equipe tática na frente da pessoa, ou se eu fizer o disparo e tem um refém ao lado da pessoa, eu faço esse disparo no coração da pessoa, o que pode vir a acontecer? Pode acontecer da pessoa ter, por mais que se acerte o coração, Dani, vamos dizer que você acertou o coração, destruiu o coração. A pessoa tem de 10 a 15 segundos de reação se ela quiser. Existe todo o impacto psicológico, que a gente sabe que está entre, sei lá, 60% a 70% das reações de disparo de arma de fogo, mas por mais que você use um calibre, um 7,62 como você usa, por mais que seja um calibre excelente, pode causar uma grande destruição de tecidos. Mesmo assim, até o tempo dessa pressão, a gente chama da pressão cerebral vai baixar, né? Da perfusão de sangue e o cérebro desligar inicialmente, ele tem de 10 a 15 segundos. Então, é muito tempo para... Quantos tiros eu dou em 10 segundos, Doc? Oi? Quantos tiros eu dou em 10 segundos? Eu, Jeffrey, que vou Você distante consegue descarregar sua arma e talvez carregar e tentar descarregar Quantos de novo. você tiver, né? Ali... Descarrega a pistola em 10 segundos? Facilmente. Até menos. Bem menos. Então você consegue disparar. Por isso aí, gente, retomando 15 tiros você consegue dar em talvez 4 segundos, assim, 5 segundos. É muita coisa. É importante para os operadores do direito. Estou vendo, tem muita gente do direito entrando aqui. Estou vendo aqui advogado, muita gente do direito entrando e muita gente vai assistir depois. Por isso que eu quero fazer esse adendo. Gente, para ter uma média, pode falar, para você saber, um atirador mediano consegue fazer 4 disparos no segundo, assim. Um mediano bom, né? Um atirador excelente, 5, 6, mas 4 disparos, 3 a 4 disparos em um segundo, não necessariamente acertar todos a uma grande distância, mas de próxima distância. Atira, né? Mas velocidade, 3, 4 disparos no segundo é tranquilo. Até para o pessoal os operadores do direito entrando aqui, nós estamos falando do sniper. Porque muita gente, hein, Danilo, não sei se eu falei isso quando você estava aqui, o Doc, infelizmente, olham para o sniper como matador. Ó, o sniper chegou, o cara vai morrer. Olha para o sniper dessa forma. O Danilo já falou que não. O sniper está ali para observar, para informar muita coisa, ele está ali para proteger a sua equipe. Então, o sniper está ali para defender. E se há uma vítima refém, o sniper ele não quer matar o agressor, ele quer defender a vítima.
E para defender a vítima, ele tem que ser o mais efetivo possível. É por isso que em filme a gente vê, e num processo às vezes a gente vê, o agressor com um tiro na face. E a gente acha que isso pode ser um excesso por parte do sniper. Ah, o tiro na cara. Mas não, né, Danilo e Doc? O sniper, ele quer defender a vítima. E o que, que o Doc e o Danilo disseram? Se o sniper com 762, que é uma arma grande, para quem não sabe, tá? Aqueles fuzil, aquelas armas com luneta grande, né? De filme mesmo, do filme Sniper lá. Se ele dá um tiro no peito do agressor e ele tá com uma faca, ele vai esfaquear a vítima por 15 segundos e vai morrer. Ele vai descarregar um revólver ou uma pistola na vítima e depois vai morrer. O que, que o Danilo e o Doc querem? Que a vítima saia intacta. Por isso eu te pergunto, Doc, você, para proteger essa vítima, para essa vítima voltar para casa, Doc, tá? O que, que tem que ser feito para essa vítima não ser esfaqueada e não tomar um tiro? O que, que o sniper tem que buscar? Então, o sniper tem que buscar uma área. Eu vou trazer até um amigo meu aqui junto para você, para a gente poder mostrar aqui para você. Ah, olha lá. Que show. O sniper tem que acertar uma área que pegue não necessariamente o cérebro dele, tá? E na parte superior, aqui, que é aquela imagem que as pessoas têm normalmente do cérebro. Ele tem que pegar uma área que pega a base do crânio aqui, onde tem que realmente vai tratar todas as questões vitais dele e pode desligar. É uma área pequena, sabe? Que está nessa região aqui, se você olhar de frente, que está nessa região aqui do nariz, aqui, e entre os olhos. Então, ele vai, o sniper, aí o Danilo me corrija se eu falar besteira, o sniper vai tirar nessa região aqui, se estiver nivelado com a vítima, obviamente, né? Por quê? Essa região do nariz, dos olhos, esses ossos são bem frágeis, são como se fosse papel. Você já viu alguém que levou um soco no rosto, um soco no nariz e quebrou o nariz com um soco. Então, um tiro passando, a tendência de desviar aqui é muito pouco. Essa região é uma região já mais angulada. Se pegar o tiro, existe uma chance maior de ser desviado, né? Então, e outra, se a gente abrir aqui e mostrar aqui a parte de dentro para vocês, essa parte aqui da base dele aqui que você tem que acertar. E está exatamente, se você olhar os olhos, não sei se consegue ver meu dedo aqui, atrás. Bom, e que vai pegar essa base aqui. O problema, se acertar o cérebro e pegar essa parte de cima do cérebro que fica aqui em cima, o que acontece? Muitas vezes você não tem um desligamento imediato, né? Você tem algumas coisas que a gente chama de decorticação, né? Ou descerebração, de acordo com o nível que pegar e como que estimular isso. Que muitas vezes a pessoa vai fazer esse tipo de movimento com a mão ou esse tipo de movimento com a mão de acordo com o nível de lesão que se pegar no córtex ou mais aqui na base, que não seja uma lesão destrutiva dessa base. Então, ele tem que destruir essa base aqui para realmente neutralizar a pessoa não tenha reação. Então, por isso que é um tiro complicado, porque é uma área pequena. Se eu for um pouquinho para cima, um pouquinho para o lado, dependendo da energia que eu tiver ali, eu consigo uma destruição grande, resolve o caso. Mas se eu tiver, por exemplo, um fuzil com uma potência menor, ou até uma pistola, eu não necessariamente consiga ter uma margem de segurança de erro. Porque pode desviar no osso, pode desviar uma coisa, por mais que o tiro seja perfeito. Por isso que eu tenho que ter um fuzil num calibre razoavelmente pesado, como um 762, para ter o menor tipo de desvio possível desses ossos aqui e para conseguir ter uma margem de segurança que se eu errar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, por alguma questão, eu ainda consigo destruir essa base que eu preciso aqui, né? E não acertar mais o topo do cérebro, que ainda a pessoa ainda tem chance de reação. Se tiver com o dedo aqui, Doc, vai desligar? Oi? Tiver com o dedo aqui. Se ele tiver com a vítima aqui, ele não vai puxar o gatilho? Se o Danilo conseguir acertar exatamente nessa base, não. Ele realmente relaxa e não consegue, não. Né, Danilo? Eu jogo a culpa para você. Se você errar, sim. É fácil dar esse deixar. tiro, Danilo? Como? Oi? É fácil dar esse tiro? A pessoa se mexendo? Eu preciso de quantos treinamentos para aceitar esse tiro? Mas essa sua pergunta é interessante, porque você pergunta assim, se é fácil dar esse tiro. Na verdade, é justamente porque dar esse tiro em papel é uma coisa. Mas aí a gente entra na questão da janela de oportunidade. É por isso que eu estava falando que a janela de oportunidade do sniper é diferente da janela de oportunidade do time tático. Eu vi, né, a sua aula ali no YouTube
onde você fala sobre o Matias, que o cara bota a arma. Então, essa é uma janela de oportunidade diferente a do Matias, quando ele levanta a arma e cessa aquela ameaça. É uma janela de oportunidade diferente da do sniper, porque a do sniper não basta ele estar com a arma abaixada. Eu tenho que ter ali mais alguns fatores a considerar para que eu faça esse disparo de uma forma eficiente. É por isso que eu recebo uma autorização. E uma vez que eu recebo essa autorização, a autorização significa o quê? Olha, a negociação está encerrada. Não há mais o que se negociar com esse atirador, porque a qualquer momento ele pode efetuar um disparo. Existe essa autorização. A partir daí, eu tenho que verificar uma janela de oportunidade que seja eficiente, eficaz, lembrando que eu estou ali, às vezes, a 100 metros, 90, 80. É por isso que é complicado. E é por isso que existe um ponto certo e uma forma de lidar com isso, tanto na prática quanto na questão de legalidade do ato. Porque E o agressor, ele tá estressado, né? Tá se movimentando, tá tenso, né? drogado, você não sabe. E aí a gente entra em uma outra questão, porque como estamos agindo em legítima defesa de qualquer pessoa, esse disparo, ainda que eu não tenha autorização, com autorização eu vou responder por ele, mas eu vou responder sempre visando a legítima defesa. Eu não vou estar dando um disparo ao meu bel prazer no estrito cumprimento do dever legal, porque eu não tenho a permissão para matar. Eu tenho a permissão para agir em legítima defesa de alguém. Beleza? Ok, então está certo. Agora, uma vez que essa pessoa está muito agitada e eu, como sniper, que tenho a função de informar e passar informações e tenho uma visão privilegiada, estou vendo um cenário de uma forma muito mais próxima visualmente do que toda a equipe e o time tático, em qualquer momento, a qualquer momento pode ser que eu veja alguma coisa, pode ser que eu interprete alguma coisa ali de uma forma bem, bem óbvia e tenha a segurança de saber que, a partir daquele momento, a vida de alguém está em perigo, ou durante a negociação essa pessoa vai vir e começa a efetuar disparos, eu não vou ter que, opa, peraí, ele começou a efetuar disparos, gerente da crise, negociador, Claro. eu posso atirar? Não. A partir desse momento, ou com muita convicção do que eu esteja vendo, o que está acontecendo, saiba que tem a vida de alguém em perigo, aí eu posso fazer esse disparo, agindo com a convicção da legítima defesa e com a certeza de que eu vou estar respaldado a partir do momento que... Mas é complicado, né? Porque muitas vezes pode ser algo que só eu esteja vendo. Essa é a questão. Mas agora imagina, você tá lá com o seu fuzil em condição, existiu uma oportunidade, beleza, até porque o sniper ele tem várias oportunidades, só que ele tem várias oportunidades porque ele não faz o disparo, porque, não, peraí, ainda há a chance de todos saírem vivos dessa situação. Uso E aí, proporcional da força. é a negociação em si, é tentar salvar todas as vidas, né? Então, aí, acho que você ou alguém falou aqui o sniper normalmente é o algoz, porque o sniper, na verdade, ele está em diversas situações, mas ele torna-se notícia quando ele tem que agir. Só que não é para ser divulgado, e não divulga-se, nem deve, também não sou a favor de ser divulgado todas as vezes que o sniper está atuando. Então, essa é a questão. Ele é o algoz, porque vê-se como toda vez que ele efetuou o disparo e neutralizou uma ameaça, são essas que são noticiadas, mas, na verdade, trabalha-se muito mais, está-se muito mais. Até as 15 horas, 20 horas, 48 horas de negociação, isso não passa na notícia porque não dá ibope, né? Tudo que foi tentado antes, conversar com o familiar, negociar, tudo o esforço que existe antes e para tentar tirar todo mundo vivo, isso não passa na Globo, Mas, acaba assim, não passando. Pois é, aqui estamos falando aqui ainda daquelas outras 95% das vezes, 90 e tantos por cento das vezes, que o sniper não precisa efetuar um disparo porque há um trabalho efetivo de negociação, de rendição, da pessoa perceber que, peraí, acabou para mim, e não há necessidade de vir a matar, a neutralizar a ameaça, né? Do cara, do perpetrador. Então, é isso que a gente tem que frisar. Então, está sempre trabalhando, então a polícia está sempre trabalhando para preservar todas as vidas, mas quando necessário, o sniper, o que ele faz? Ele age para salvar uma vida. Porque, infelizmente, naquele ponto, já cessou-se toda a negociação, já há o risco iminente de todo e qualquer ato que você não pode mais prever, não consegue controlar, está todo mundo em risco. Ou a pessoa simplesmente começou a atirar, começou a tomar uma atitude ali de ir para cima de alguém. Uma defesa atual, né? Exato.
Exato. É. Só que tem vezes que somente o sniper está vendo. E aí a gente pode até passar para alguns pontos que, assim, muitas pessoas acham, pô, mas espera aí, por que que você não deu um tiro de taser? Agora imagina, o taser, se o Doc quiser falar um pouco, que ele causa uma contração de todos os músculos do seu corpo. E tem uma pessoa, inclusive, não vou nem especificar muito sobre o taser por medidas ali das pessoas não terem que saber muito sobre o taser ou sobre muitas coisas que a polícia faz. Mas, então, acredite que a gente faz o máximo para preservar as vidas, para salvar vidas Danilo, e eu da gostei melhor muito forma. do que você falou. Até para retomar essa parte jurídica aqui, Doc, já passo a bola para você. Ficou muito claro de tudo que vocês disseram o ponto do legislador. Eu achei que o legislador foi muito preciso aqui, Danilo, porque ele disse bem assim, ó. Configura a legítima defesa o agente policial que age quando houver risco de agressão. A interpretação que eu faço do risco de agressão é exatamente naquele caso em que eu não tenho uma arma apontada para a vítima, mas eu tenho um agressor armado com a vítima em seu poder. Muitos interpretavam, por exemplo, essa cena aqui, ó, eu tô com a vítima, mas a arma tá para baixo. E o Danilo atira no agressor. Muitos interpretavam essa cena aqui como um excesso, porque a injusta agressão cessou. Né? Por que atirar num cara? A arma tá apontada para baixo, a vítima não tem uma arma apontada para ela. Então eu dou a bola para vocês do porquê o legislador precisou abarcar esse fato. Mesmo o agressor com a arma para baixo, esse Porque aqui está, não, isso aqui configura a legítima defesa. Por que o então, legislador precisou ir nesse campo? Doc, então, aí, por questão que foi o que o Danilo realmente falou, né? Por mais que ele consiga fazer um tiro de precisão com essa arma aqui, não é o ideal. Por quê? Porque se ele tiver algum grau de erro por uma movimentação da pessoa, por uma barreira intermediária, que a munição bateu em alguma coisa antes, que teve que romper um vidro antes, alguma coisa, ele pode entrar naquela área que a gente falou que vai neutralizar a pessoa, só que ela pode ter algum grau de reação. Então, se ele pode neutralizar a pessoa e botar mais uma camada de segurança, que é a arma não direcionada para a pessoa, para a cabeça ou para o alvo, é mais uma camada de segurança a mais que ele botou para salvar a pessoa e não ter risco de neutralizar. Então, faz parte da análise dele, como sniper, essa janela de oportunidade, tanto para conseguir acertar o que ele precisa, quanto para avaliar o nível de risco e as camadas de proteção que ele consegue botar para a vítima, né? Então, Danilo, fala você aí sobre isso. É exatamente isso. A todo momento a gente está preocupado ali com a segurança da vítima e de todos os envolvidos, porque nem sempre essa pessoa vai estar com a vítima. Pode ser que ela esteja simplesmente com uma arma no meio da rua. Isso é comum, cara. Pô, pode estar querendo se ameaçar de se matar, mas antes disso ele... Quantos milhares isso aqui levou? O cara pode querer simplesmente num detalhismo de surto ali efetuar disparos. Então, é muito difícil a gente querer prever o que vai acontecer, saber. Então, a gente está sempre trabalhando na maior e melhor margem de segurança que a gente tem. E, às vezes, esperar o cara abaixar essa arma é uma dupla segurança que a gente tem. Entendeu? show. E o legislador, então, ele foi assertivo aqui, Danilo. Você achou que a legislação veio como uma luva? Eu creio que sim, eu creio que sim. De certa forma, isso vem para ajudar. E é importante que as pessoas entendam que a gente não está lá. Na verdade, a gente está lá muitas vezes, mas todas as vezes que a gente está, é sempre tentando preservar a vida de todas as pessoas envolvidas. Mas, Certamente. quando há o risco de que mais alguém já venha a ser morto, assassinado pelo bandido, o sniper vai ter que agir para neutralizar a ameaça da morte das outras pessoas. Então, a partir do momento que aquela pessoa está pondo realmente a vida de outros em risco, a gente, não só o sniper, como toda a polícia vai ter que agir de uma forma a salvar, preservar vidas dos outros. O Danilo vai concordar comigo, e acredito que todos os policiais também que estão aí, a melhor ocorrência, a melhor missão que você faz, o crise, o que for, é quando você consegue prender todo mundo sem dar um tiro. Isso é o melhor de tudo. Você consegue resolver o problema sem lesionar ninguém, sem arriscar ninguém, né? E muitas vezes sem ter problema para o próprio policial, porque existe toda uma
carga jurídica atrás de uma situação dessa. E essa live está responder. preocupada com isso, Doc. Sim, A claro. preocupação minha nessa live é isso, é mostrar, é abrir os olhos dos juristas, é abrir o olho do mundo jurídico e mostrar, gente, espera lá, o policial está armado porque o agressor está armado. A única forma efetiva de proteger essa vítima é com o Danilo. É aquilo que o Doc falou. Se o Danilo não desligar o sequestrador, o cara vai atirar na vítima. E aqui você pode ver essa preocupação do pessoal aqui nas perguntas. Tem um amigo, eu não vou expor ninguém aqui, mas olha só, Danilo e Doc, o amigo falou, um tiro de 762 no peito vai jogar o agressor no chão e tá resolvido. Negativo. Ô, Doc, Negativo. você vê a mentalidade do povo comum? Isso é mito, sabe, gente? E cada vez mais, com o uso de celular, câmeras sendo mais baratas, e você conseguindo cada vez ter essa questão de difusão de informação e vídeos pela internet, WhatsApp, o que for, você consegue ver casos e casos e casos de realmente pessoas lesionadas com tórax, com armas de grande calibre, como o 762, e conseguindo reagir, conseguindo ter reações, e então isso não existe. Isso aí é coisa de filme, isso aí é um conceito popular muito errado que não tem base fisiológica nenhuma. Aproveito, Doc, para fazer aqui um adendo, uma observação, porque isso, na verdade, é aquele mito que vem da história de Stop Power, né, e tudo. Só que, beleza, um disparo de 762 no peito, o cara vai ao chão, mas o que a gente abordou aqui, ainda que pegue no coração, ele vai demorar 10 a 15 segundos. Eu posso fazer disparos em pé. Eu poderia fazer disparos deitado? Seria efetivo? Digamos que eu faço meu disparo, tem uma equipe tática entrando, eu faço meu disparo e tem um refém. Vamos botar um exemplo bom aqui. Aquele do ônibus que teve agora recentemente. Niterói? Então, teve esse de Niterói, teve um mais famoso também. Vai lá, Doc. Então, eu faço esses disparos, eu faço um disparo, o cara que tá no peito num ônibus com 30 reféns. Pois é. Ele vai morrer instantaneamente? Não vai, a gente já falou sobre isso. Então, 10 a 15 segundos. Quantos disparos ele pode fazer? A minha pistola tem 17 munições. Então, eu conseguiria fazer em 10, 15 segundos 17 disparos? Sim. Então, a partir desse momento, se ainda que ele caísse com um disparo no peito, ele teria 10 segundos deitado. Qual é a diferença de eu estar aqui ou eu estar simplesmente deitado? É só uma noção do braço. Se eu tiver disposto vai a fazer atirar disparos, um monte de gente dentro do ônibus. Então, ainda que não seja verdade, um disparo no peito não necessariamente vai derrubar a pessoa, não é o caso não é o caso, mas não se aplica. Estamos aqui salvando vidas. E um disparo desse eu posso despertar nele a sede que ele precisava para apertar o gatilho até o último segundo de vida dele. Então, é tudo muito complicado. É por isso... eu gostaria de fazer uma observação, aproveitar aqui. É por isso que não necessariamente o sniper vai dar um tiro. É por isso que chama neutralizar a ameaça, não chama dar um tiro na ameaça. Pode ser que haja necessidade de dar mais de um tiro. Então, digamos que a pessoa está com 20 reféns, está no ônibus, e eu faço um tiro nele que, de certa forma, foi o tiro que eu pude fazer, foi o tiro que, nesse disparo, eu estou vindo a salvar 20 vidas, mas esse primeiro disparo, eu peguei a janela de oportunidade e ele veio ao chão da forma que foi possível. E o que eu fiz? Deu um segundo, um terceiro, até ele ou cessar realmente a ameaça, ou parar de disparar, ou alguma coisa, ou eu ter a certeza e a convicção absoluta que ele não está mais botando vidas em risco. Então, pode existir essa possibilidade? Pode. Por quê? Porque o sniper não necessariamente ele vai ter que dar um tiro. Ele não é obrigado a dar um tiro. Ele é obrigado a salvar as vidas. E isso ele vai fazer se eu precisar dar 3, 4, 5, que a gente teve esse exemplo aí recente no ônibus, onde, se eu não me engano... Foram nas costas, acho que uns 4 ou 5 tiros, não foram? Eu realmente aí eu não vou poder falar, porque eu não peguei o laudo pericial, eu vou falar só sobre o que eu li em notícia. E aí falar o que a gente vê em eu só li notícia notícia também, não seria. Mas foi um tiro, foi mais de um tiro. Isso mas, precisar, né? se for necessário, uma vez que Claro. já está configurada a situação de salvar uma vítima, às vezes um tiro onde a pessoa esteja numa posição não ortodoxa, que espera-se que ele esteja apontando uma arma para você, mas que seja dentro dessa janela de oportunidade e já esgotou-se toda a possibilidade de negociação e sabe-se que ele vai vir a causar um mal ou que existe a grande possibilidade, ou você está vendo
se a pessoa virou e tá e vai falar, beleza, agora ele tá aqui e vai fazer isso, e você pode atuar, aí cabe a você decidir se realmente é o melhor momento Eu bato ou nesse não. ponto, Mas, Danilo. Eu bato muito nesse ponto. Eu que estou ali fazendo júri, eu que estou junto ali com o juiz e promotor, eu bato nesse ponto. É um mito discutir quantidade de tiro. Isso é um troço, o Doc já me convenceu, e eu sempre propago esse conhecimento que eu aprendi com o Doc, de que quantidade de tiro não deve ser discutido. A questão é se a minha ação foi eficaz para repelir injusta agressão. E aqui entra uma outra discussão. Porque, gente, qual a preocupação com o sniper em especial? Nos Estados Unidos não existe essa discussão mais. Por quê? Lá eles querem neutralizar o agressor. Lá eles querem neutralizar o agressor. É que você falou, Danilo. É a tua preocupação enquanto sniper. No Brasil, nós estamos engatinhando ainda no estudo da legítima defesa. E aqui nós estamos ainda com o seguinte argumento. Legítima defesa proporcional, moderada, é o suficiente para cessar a injusta agressão. Aí, olhando-se de fora, você diz assim, animus necandi, ou seja, vontade de matar, ou vontade de defender. Aí você começa a discutir quantidade de tiro e posição de tiro. Nossa, matou. Mas o sniper não está preocupado com isso. O sniper está preocupado em neutralizar, porque se ele não for efetivo na neutralização, o agressor vai atirar na vítima ou vai atirar na equipe policial que está pensando em entrar. Então nós estamos engatinhando ainda, Doc, nessa discussão. Jeff, eu vou só aproveitar, Doc, para falar. Isso não vale somente para o sniper. Isso vale para qualquer pessoa que venha ter uma reação armada a uma pessoa que está botando ela em risco, uma pessoa que está armada. Isso não vai valer só para o meu tiro como sniper. Isso vale para qualquer pessoa que tenha porte de arma, que esteja portando uma arma. Ela vai ter o direito. E para acessar essa ameaça, às vezes são necessários 6, 7, 10 tiros, porque você pode... Temos inúmeros exemplos, inúmeros vídeos. Então, eu sei que não é o foco aqui, mas só aproveitar para dizer que não se aplica só ao sniper, se aplica a qualquer situação onde haja uma arma de fogo, tanto como ameaça, como reação. Então, continuemos. Eu queria só acrescentar, assim, que o pessoal que acredita, e o rapaz que acabou falando que os tiros de 7,62 no tórax conseguem neutralizar uma ameaça 100% das vezes, eu tenho só uma coisa para falar para ele, né? Um gole. Não neutraliza, não neutraliza. Tá bom? Doc, eu tenho defendido, e o povo tá me criticando um pouquinho, eu tô usando o termo neutralizar. Eu estou tomando o cuidado de instruir os policiais a não utilizar esse termo. Eu posso utilizar esse termo porque eu estou de fora. Os policiais ainda têm que se preocupar em utilizar o termo repelir uma injusta agressão atual ou iminente. Agir o suficiente para cessar a injusta agressão. Mas, infelizmente, temos que evoluir. Você vê o americano, né? Até o cara parar de se mexer. Por quê? Enquanto ele pode se mexer, ele puxa o dedo e ele atinge o inocente. Você não precisa ir muito longe. Você vê uma procuradora da República falando para policiais rodoviários federais que eles têm que aguardar o primeiro tiro para reagir. E esse primeiro tiro vai para onde? Vai acertar quem? Então eu posso, meus amigos, vocês dois operadores treinados, eu aqui advogado, né? Gosto de atirar às vezes, gosto dos brinquedos, ó. Uma live repressiva, ó. Pra gente pegar também, Doc? Eu não sabia. Não, o meu tá aqui agora. Ei, o Doc achou que ia ficar sozinho com os brinquedos ali. Desculpa, essa eu vou ficar pequeno, mas eu posso ser que a minha mulher amor precisa de tudo isso para defender a gente. Precisa um pouquinho mais, né? Então, veja, eu que estou engatinhando nesse mundo, que gosto disso, mas estou engatinhando, né? O que vocês acham da gente começar a propagar o termo de legítima defesa efetiva é neutralização? O que vocês acham disso? Eu estou exagerando? Você tem que ver o que você quer levar com neutralização. Na minha opinião, neutralizar uma ameaça é deixar neutra, né? Que ela não consiga fazer mal para ninguém, que ela fique neutra. Agora, se o mundo jurídico vai entender isso como matar, é o problema. Eles acham que neutralizar é sinônimo de matar. Não, se eu simplesmente comandar e ela largar a arma, deixar de ser uma ameaça, eu neutralizei a ameaça. Só comandando, só com a minha voz, com a minha imposição, às vezes. Não precisa nem fazer voz. Com o jeito que eu seguro na minha arma. Se ela deixar de ser uma ameaça, é ótimo, é o melhor dos casos. Se eu precisar sacar minha arma e apontar para ela, e eu neutralizar ela... E aula, Doc,
Porra. Também, melhor dos casos. E agora, se eu precisar dar um disparo, dá 2, dá 3, dá 10, dá 200 disparos para deixar, para neutralizar ela, eu vou fazer. E eu vou disparar, eu vou continuar a minha escalada de níveis de resposta conforme a necessidade do caso e conforme a atitude da vítima, do ameaça. Então, assim, não sou eu que decido se eu vou dar tiro ou não na ameaça. É a ameaça que decide quantos tiros ela quer levar, se ela quer levar, para deixar de ser ameaça. É só isso. Entendeu? Danilo, você acha que o termo certo mesmo tem que ser atualizado e tem que tornar, na nossa boca, neutralizar a ameaça também? Olha, na verdade, a gente já usa esse termo há muito tempo, que é neutralizar a ameaça, porque é justamente isso que o Doc falou. Algemar alguém que está com uma má intenção ou pode vir a ser uma má intenção é neutralizar a ameaça. Dar um taser? Usar pimenta? Sim, é. Mas neutralizar a ameaça, dando um disparo de incapacitação, é neutralizar? A depender da situação, é a única forma de agir. Então, a gente age conforme a gente pode. A gente não sai todo dia pensando, nossa, hoje eu quero para fazer um disparo de incapacitação. Não, pô, vamos trabalhar. Só que isso acontece todos os dias. Inclusive, eu queria lembrar que não é neutralizar a ameaça. Raramente é neutralizar a ameaça. Mais de 90% das vezes é o quê? O Doc vai saber. Neutralizar as ameaças. Então, a gente não está trabalhando nunca com um cara, não. 2, 3, 4. É por isso que existem as operações policiais nas quais tanto se vê. Porque nós saímos para aprender, não é 1, 2. A gente sai para aprender uma quadrilha. Às vezes tem 15, 20 pessoas ao mesmo tempo sendo presas. E o cara está ali, às vezes, um assalto que evolui para uma situação de refém, alguma coisa. O cara tá aqui, tem 2, tem 3. Então, são ameaças. Então, às vezes você está neutralizando uma e tem outra. As coisas estão sempre evoluindo. Vamos lembrar que estamos sempre lidando com várias ameaças, várias formas de lidar e que a gente está sempre tentando preservar as vidas das pessoas que estão em risco. Eu fiz questão de fazer esse apontamento da neutralização porque eu percebo preconceito do mundo jurídico com esse termo. Sinônimo de matar. Não. Neutralizar é sinônimo de cessar, encerrar a injusta agressão. E o policial vai agir até que obtenha isso. Então, Exato. Quando o sniper busca aquele tiro de comprometimento, de incapacitação imediata, é porque é o único meio eficaz de salvar a vítima. É Exato. Isso, né, Danilo? Mas e Doc? Eu queria só deixar claro que também neutralizar a ameaça, essa ameaça pode ser a mim também, né? Porque a gente está falando muito de terceiro, mas as pessoas esquecem que eu estou lá na frente dessa ameaça, às vezes não como sniper, mas como uma pessoa que está em frente a um agressor, uma pessoa que está com uma arma, uma pessoa que está com uma faca, que está com uma foice vindo em minha direção, essa pessoa pode ser uma ameaça a mim. Ei, Doc, então, vídeo famoso não vamos americano fantasiar que o mundo esteja sempre salvando o outro, porque eu posso estar salvando a mim. A gente está falando muito dos terceiros, mas a gente tem que se salvar também. Então, eu posso estar neutralizando a ameaça da Danilo, forma eu fiz que uma live. eficaz. Eu fiz uma live com um juiz aqui, e eu caminhando para o fim, eu fiz uma live com o juiz, eu perguntei para ele, excelência, um juiz de júri, um cara experiente, excelência, o que o senhor entende por uso moderado da força? O policial voltar vivo para casa. Foi o que ele disse. Então, uso moderado da força é o suficiente para cessar a injusta agressão. É o mesmo que neutralizar, acabar a agressão. Gente, eu consegui unir os dois maiores mitos das suas áreas em uma live só. Tá vendo, Doc? Eu uni Doc Maniglia e Danilo Cunha, que são as maiores referências na área deles, aqui, falando um pouquinho, mas com muita bagagem, né? Do tiro em defesa da vítima refém. Eu vou propor para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a salvar essa live e passar nos cursos de formação dos magistrados e dos promotores de justiça. Com muito respeito a todos os meus amigos juízes, advogados e promotores de justiça. Gente, obrigado pela presença de vocês. Eu acho que nós esgotamos um pouquinho aquilo que era a nossa finalidade. Eu precisava dessa live e agradeço vocês por me ajudarem. Na live da segunda passada, eu prometi que hoje eu traria operadores com notório saber em suas áreas, porque é preciso unir os públicos. Juristas e operadores policiais têm que caminhar juntos.
para a gente conseguir uma aplicação perfeita ou próximo a isso da legislação. E vocês me ajudaram, tá? Quero passar para as considerações finais para a gente encerrar. Doc, suas considerações finais, meu irmão. Agradeço demais aí, Jeff, a presença, o convite para poder falar. E é isso, tem que entender que o que acontece em filme é em filme, não é exatamente o que acontece na vida real. Existem vidas, a sua vida, o operador tem medo, a situação é estressante, exige uma série de treinamentos para que o operador consiga sair, ou muita experiência para que ele consiga sair bem das situações. Então, não é fácil fazer julgamentos em milésimos de segundo. Obviamente, quem está errado não pode estar errado, mas o jurista também, o juiz, o promotor tem que entender o que acontece fisiologicamente, o que é verdade, e não transportar aquilo que acontece em filme para dentro do júri, que aí você ainda está falando de ficção. Então, é exatamente isso. De resto, eu agradecer demais a presença de todo mundo aí. Gostaria de ser tão bonito quanto o Danilo, mas não consigo, né? Pois Danilo, é, o Danilo, olha lá a barba dele. Grande, olha lá a barbona dele. Grande fez a barba para live. Não, um grande irmão meu. Ele é lindo demais. Né? Gosto demais dele. Parabéns a todo mundo aí. Jeff, parabéns pelo tema, parabéns por levar esse conhecimento para todos os juristas, que isso aí faz uma diferença brutal. E aos poucos a gente vai caminhando e botando informações para frente, para que as coisas sejam julgadas da maneira mais correta possível. Show, Doc. Danilo, suas considerações finais, meu irmão. Agradecer, dizer que é a primeira vez que eu vejo a iniciativa de alguém, ainda mais fora da área de segurança pública, de trazer esse tema aí. Para mim é uma imensa honra mesmo. E pô, eu vou falar pelo Doc aqui, estamos à disposição para sanar essas dúvidas. Realmente, se for do interesse dos agentes, dos servidores do judiciário, para falar, debater sobre o tema, vai ser sempre uma honra. Explicar um pouco mais, que eu acho que isso é muito válido, botar o ponto de vista técnico, não são aqui opiniões pessoais, são pontos de vista técnicos sobre o que a gente realmente sabe, entende, com respaldo também jurídico e de todas as formas possíveis. Então, para mim, é muito bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder esclarecer, dizer que esses elogios do Doc vocês relevem aí, porque ele é suspeito para falar. Amiga. A gente tem aí já uma amizade boa. Eu ratifico. E é só isso mesmo. Muito obrigado mesmo. E está uma disposição. Eu acho que cabem mais assuntos sobre esse tema. Claro, não. Você vai vir mais vezes aqui, Danilo. Eu acho que cabe e é muito válido. Eu acho que é muito engrandecedor. A gente pode ir trabalhando nisso, não só na questão do tiro de precisão, mas várias outras. Isso aqui daria para a gente passar ainda várias lives. Eu e o Doc, nós já fizemos uma outra live e eu fiquei triste porque eu achei que um tiro de .40 era suficiente para matar um cara bravo. Né? E para mim é só isso. É só realmente agradecer e dizer que estou à disposição, pessoal. Aproveito e já digo aí, nos sigam, né? Nos sigam nos canais do YouTube, no Instagram. Eu ratifico o que eu tenho dito, gente. Olha só o nível dos operadores policiais do nosso país. Tá? Isso ninguém vê. Ninguém vê a experiência que esses caras têm e o quanto eles treinam pelo salário que eles ganham. Não é mesmo? O quanto eles são reconhecidos, o tão pouco reconhecimento que eles recebem, não é justo. Por isso, olha só, faço questão mesmo de dar valor a quem tem valor, dar honra a quem tem honra. Um dos maiores referências do nosso país aqui, cedendo o seu tempo, conhecimento para aprimorar ainda mais a análise de temas tão complexos, né? Que promotores e juízes e advogados têm tantas horas para analisar num processo com tão pouco conhecimento de campo. Por isso, essa live aqui é muito importante. Acho que toda a sociedade ganha com isso. E quero agradecer do fundo do coração vocês dois, tá? Por terem cedido esse tempo. Sei dos afazeres de vocês, tá? Obrigado pelo vasto conhecimento compartilhado conosco, tá? Saibam que da mesma forma eu estou à disposição no que eu puder ajudar também. Meus amigos, Doc Maniglia, sigam lá por favor o Tiger, tá? O Doc tem um dos melhores cursos do país de APH, tá? E de emprego de arma de fogo. Eu vou fazer o curso de fuzil, estou esperando ter em Curitiba, né? Eu estou no curso de fuzil. Danilo também, sigam ele. Tá? E tamo junto. Juntos somos mais fortes, todos juntos por um país melhor. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, eu tô aqui, meus amigos. Eu vou explorar essa carinha bonita de vocês mais vezes, viu? Até uma próxima, tá?
Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Estamos juntos sempre, tá? Boa noite, obrigado a todos que participaram. Tchau, Um tchau. abraço, abraço.